Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Perfil e Negócios. Obrigada vocês por deixar a gente entrar na sua casa, também no seu trabalho, enfim. E quem participa do nosso programa de hoje é uma amiga querida, super premiada, gente. Defensora de causas sociais super importantes e atualmente ela é gerente de comunicação e relações institucionais da FCB Brasil, uma das mais importantes e prestigiadas agências de propaganda do país. Pois é, eu tô falando da Marta Carvalho. Martinha, que honra imensa ter você aqui com a gente, amiga. É um imenso prazer, Gal, porque eu acho que a gente se encontra na vida para a gente poder celebrar e esse seu convite para mim foi um convite muito feliz. Espero cumprir aí com tudo que a Gal disse. Você vai superar a gente muito mais, vocês não têm noção. Bom, antes da gente falar da área profissional, a gente quer saber primeiro quem é Marta, qual a sua origem, de onde você veio. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou Marta Carvalho, eu sou nascida e criada na periferia do Distrito Federal, então eu sou ali da região de Brasília. Eu sou mãe do Emanuel, eu sou uma mulher que vem da área da indústria musical, da área das artes, e há 5 anos atrás eu fiz minha transição de carreira e hoje eu sou uma publicitária que também contribuo em projetos que pensam sempre qual o posicionamento, onde estão as mulheres pretas de periferia dentro desse mercado. Fantástico. E a sua família, como é que foi? Ela sempre te inspirou ou te apoiou, né, na sua área? Assim, minha família sempre me apoiou, mas eu acho que o meu caminho, ele foi muito natural. De uma personalidade completamente diferente do que a vida de uma família periférica pode projetar no nosso caminho. Então, assim, eu venho de uma família, filha de Dona Maria das Dores, de seu Raimundo Sabiá. Então, eram 13 irmãos. 13? 13 irmãos. E meus pais, eles saíram do Piauí num pau de arara para a construção de Brasília. Já com 3 filhos dentro desse pau de arara. Então, assim, a perspectiva que a gente tinha mesmo de construção, de uma identidade, de um caminho, ela era sempre muito limitada diante das nossas condições. Mas eu sempre tive essa veia artística, eu era uma esportista muito jovem, então comecei a estudar balé clássico com 7 anos de idade. Minha primeira formação foi em balé clássico. Depois eu me tornei atriz. Não sabia disso! Gente, altas revelações aqui. Eu sou uma mulher de 52 anos, então, ó, é muito tempo muito chão, muita história. Muita experiência, né? Então, eu acho que esse processo, para eu me tornar uma gestora também, ele vem muito do lugar que você sabe melhor do que eu, que é. A gente também, para conduzir uma carreira do jeito que a gente quer, a gente precisa aprender todos esses meandros tanto de produção, de negócios. Sim. Então eu fui sempre essa pessoa com uma cabeça muito no futuro, vivendo um presente já com a projeção de futuro, sabe? Sim. Eu acho que eu diferencio um pouco da construção de carreira dos meus irmãos, da minha família, porque a arte, ela me trouxe muito essa projeção, sabe? Ela dá esse movimento de sonho, o passo do sonhar, sim, né? Sim. E aí dentro dessa família eu tenho outras 2 irmãs que são muito parecidas comigo, que é a DJ Dona. Então ela é uma DJ, é uma das primeiras DJs do Brasil, então a gente é muito junta, e uma outra é a Thaís Silva, que era atriz. Então até hoje a gente é muito junta, então a gente se deu as mãos e falou, vamos criar o nosso caminho, e assim está sendo. E como foi esse percurso para a produção na área musical? Esse percurso foi pela necessidade, porque assim, eu tinha um produtor... E você tinha quantos anos?
Eu tinha 26 anos. Tá. Eu tinha um produto, que eu era atriz, que eu era bailarina, dançarina, e eu não tinha, principalmente por sermos mulheres pretas, a gente não tinha empresários, agenciamento. Né? Então, para fazer escoar a minha arte, eu tive que aprender desde escrever projeto, até captação de recursos, vendas. Tudo isso ainda em Brasília? Tudo isso em Brasília. Tem 5 anos só que eu moro em São Paulo. Tá. E então eu fui aprendendo no do it yourself mesmo, porque naquela época não tinha faculdades, nem escolas de gestão ou de produção cultural. E foi o bichinho que me pegou. Então, a parte mesmo empresarial, a parte de gestão foi a parte que eu também falei, agora eu vou por aqui. E tem sido desde então, porque mesmo sendo hoje uma publicitária, eu continuo prestando alguns serviços para a área cultural, que são de projetos que eu acredito muito. É um tempo que eu desprendo hoje também o meu saber da publicidade para a gestão desse tipo de projeto. Então, são escolhas. Não é mais hoje o movimento da minha vida, mas é um movimento que eu continuo entregando assim, o meu melhor para alguns projetos. Sim. E como foi essa migração da área musical para a publicidade? Ela não foi fácil, porque eu sou mãe, meu filho estava fazendo 18 anos, e eu ficava pensando na dificuldade que seria ele continuar. Ele é um menino muito, muito inteligente, e a gente morar em Brasília e ter ainda umas limitações de como você pensar sua carreira, sim, como você construir sua vida. Então, quando meu filho fez 18 anos, eu nunca tinha morado fora do Distrito Federal. Aí eu falei, filho, vamos nessa? Ele falou, vamos. Você é muito corajosa. Começou tudo de novo e estamos aqui. E foi muito importante para ele, para abrir a mente, para poder estudar bastante. Então, ele chegou aqui, ele foi estudar na ETEC. Hoje ele estuda programação, trabalha com programação. E eu também precisava me sacudir, sabe, Gal? O percurso, ele foi muito de terminar um momento da minha vida e começar de novo. Eu sou uma mulher, eu sou filha de orixá, então assim, a gente tem outro tipo de condução, né? O tempo do pensamento, o lugar, sim, de você ser uma pessoa que se contempla, então não é, sim, só contentação, eu precisava me contemplar novamente. E juntou o meu sonho de dar uma sacudida na minha vida com esse primeiro passo de desejos também do meu filho. Eu acho que São Paulo é uma cidade que ela não só promete como cumpre, ela nos dá muitas possibilidades de escolha, de caminhos. Então, há 5 anos que eu estou aqui e há 5 anos que eu fiz essa transição de carreira e tá dando certo, eu estou feliz. Maravilhoso. E esse não é um processo nada fácil, né? Porque você sair da zona de conforto, eu fiz um processo parecido com esse, né, há mais de 20 anos, mas quando eu saí de Salvador e vim para São Paulo, que eu morei 10 anos aqui, eu vim sozinha, né, com a cara e a coragem. Mas você ter saído de lá de Brasília com filho, né, mais complexo ainda, como é que foi esses primeiros meses, primeiros anos? São Paulo, primeiro, ela te humilha, né? Então, foi bastante difícil. Assim, né? Eu já conhecia muita gente daqui, mas eu acho que tem um mercado também um tanto que já é muito bem conduzido. Sim. Então, assim, no primeiro ano, eu fui estudar também, né? Abri, assim, outras possibilidades na minha cabeça. Aí você começou a estudar publicidade? Isso, aqui. Marketing. Eu comecei a estudar marketing. Tá. Eu tinha aí uma estrutura já que dava para eu me sustentar naquele primeiro ano. E foi num processo, assim, automático. Aí fiz alguns tipos de eventos aqui em São Paulo e foi quando também, dentro desse meu pensamento de mudar de carreira também, eu conheci a Samantha Almeida. Maravilhosa! Que assim, Samantha, é um farolzão na vida de tantas pessoas e na minha hoje eu tenho como
é uma grande amiga e é uma mentora. Então, eu tive essa sorte, assim, desse grande encontro, e a Samantha me deu essa primeira oportunidade, já ali, final de 2018, então eu tinha chegado naquele ano. Então, eu começo 2019 já numa nova fase da minha vida. Então, trabalhando com conteúdo em redes sociais, ainda no cargo de producer. Então, assim, o mais importante disso tudo foi saber que nada do que eu construí nesses mais de 30 anos de carreira, eles estariam fora do que eu ia construir nesse novo caminho. No primeiro ano foi difícil, porque tem questões emocionais, tem a distância da família. Sim. Sua rede de apoio, minha né? rede de apoio. Então, assim, eu tenho 2 pontos muito importantes que eu acho que a gente precisa ter foco. Um foco foi buscar pessoas que pudessem entender qual seria os meus desejos e me ajudar a chegar neles. E essas pessoas, elas fazem parte da minha vida até hoje. Um outro foi me aprofundar na terapia. Então, assim, sem essa construção, sem o orixá, sem essas pessoas e sem a terapia, Cuidar eu da tenho saúde mental, né? mental, física e espiritual. Para mim são os 3 pilares da minha vida e assim tem seguido. Maravilhoso. E hoje você cuida de grandes marcas, né? Pensando nessa parte de trabalhos sociais também, ou que tenham alguma sinergia, né, com ESG. Como é que é isso? Então, assim, na minha vida eu sempre trabalhei com esse foco na construção de caminhos para grupos minorizados, né? Então, assim, a expansão de voz, de presença. E dentro da agência FCB, eu sou gerente de comunicação e relações institucionais. Isso quer dizer que a gente trabalha pensando o que a gente está construindo dentro da agência, que tem a ver com essa construção de um espaço com equidade, qualidade de representatividade e também com os projetos que a gente constrói lá dentro. Então, como é que a gente demonstra fora, dentro dessa comunicação institucional, o que a gente está construindo? Porque, naturalmente, os projetos de ESG, os projetos de diversidade e inclusão, eles são trabalhados muito a partir de grupos de afinidades. Sim. E dentro da FCB a gente constrói o Hub de Diversidade, que ele é para todos. Então nós temos pessoas brancas, pessoas não brancas, pessoas LGBTs. Somos um grande hub que construímos não somente nossa relação interna, mas também um processo de letramento, de estudo e de pesquisa, para que a gente possa contribuir com as marcas que a gente atende, trazendo esse recorte muito próximo para que seja representado o nosso processo criativo e também o que a gente constrói lá dentro desse recorte. Sim, perfeito. Bom, a gente sabe que esse é um tema que tem ganhado força, né, recentemente, né, de pouco tempo para cá. E aí eu queria saber de você como é que foi, como está sendo, né, não sei se a palavra melhor é convencimento, né, da importância de trazer esses temas para as marcas. Porque a gente sabe que algumas marcas já estão, né, começando a reconstruir suas culturas também a partir desses temas, mas ainda é uma bolha, não são todas, né? A gente sabe que para muita gente ainda não existe racismo no Brasil, não existe machismo, enfim. Então, como tem sido esse processo de mudança de cultura para as marcas? Eu acho que a gente tem um lugar que é... Eu sou uma pessoa de touro, né? Então, assim, touro com virgem e capricórnio. Opa! Então, assim, eu sempre trabalho a partir de números. São números. A gente tem uma agenda da ONU de uma busca de equidade até 2050. A gente tem uma agenda socioambiental. Também são demandas sociais que elas precisam ser demonstradas não somente para clientes, mas também nessa construção interna da nossa existência, e demonstrando que, olha, se a gente não fizer isso até esse ano,
a gente não consegue estar dentro de uma construção de uma sociedade melhor. Um outro dado que é muito importante a gente entender, principalmente no recorte de raça, que é um recorte nosso, é entender que a nossa comunidade no Brasil, aí eu estou falando de Brasil, a gente consumiu em 2022 cerca de 210 bilhões. Então é um público de consumidor que não dá para você ignorar por N situações, mas principalmente se você tem um produto que está sendo vendido. Perfeito. Então é um recorte que a gente sabe que essa agenda também ela ganhou um destaque, infelizmente, por conta do assassinato do George Floyd. Então, desde então, eu acho que é muito complicado, mas a gente tem vencido pelo constrangimento. Sim. Então, assim, se você não estiver discutindo essa agenda, ocupando esse espaço e trazendo pessoas como nós para frente desses negócios, para frente dessa imagem, né? Se a gente não tiver a representatividade de pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, dentro dessas campanhas, consequentemente você está deixando um grande bolo de consumidor fora do seu mercado, né? E de atingir suas metas. Então, acho que a partir desse caso extremamente triste, a gente chegou num lugar onde não dá para discutir, não dá para criar mais, não dá para vender, nem dá para comprar se a gente não tiver representado. Perfeito, Marta. Eu tenho um amigo que fala: diversidade é uma vantagem competitiva. Bom, Martinha, a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas já a gente segue com esse papo maravilhoso. E você que está aí nos assistindo, até daqui a pouco. O programa Perfil e Negócios volta já. E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios. E quem está aqui ao meu lado hoje, gente, é Marta Carvalho, gerente de comunicação e relações institucionais da FCB Brasil. Marta, você é premiadíssima em Cannes, então eu queria que você falasse um pouco desses seus prêmios. Dentro da FCB, a gente tem um trabalho muito legal, assim, desde que eu entrei, que são os projetos especiais. E fazer parte dos projetos especiais foi um lugar também que me deu muita energia, assim, para colocar minha pesquisa, meus estudos, né? Porque a gente nunca para de estudar. Sim. E lá em 2021, a gente começou a trabalhar com a revista Raça. A revista Raça sendo um cliente dentro da FCB. Maravilhoso. O Maurício já esteve aqui com a gente também. Ah, Muso, né? Muso. Não, gente, o primeiro veículo onde a gente se viu representados dentro da comunicação no Brasil há 26 anos atrás, né? E até hoje está aí nessa construção. Então, a gente tinha a revista Raça como cliente e dentro disso a gente pensou um núcleo de criação, pensou o que a gente poderia construir dentro da FCB. Os projetos de tecnologia são muito fortes, né? A gente tem um time de tecnologia muito bom e aí unimos esse time e fomos pensar um projeto dentro do que já existia na Raça, lá nesse ano, que era o Data Raça. Então, a gente começou a pesquisar e construir. Primeiro, o projeto de criação da celebração dos 25 anos da revista Raça, que era um projeto de design muito arrojado, pensado em cima do mito de Sankofa. Caramba! Né? Que é quem veio antes, viver no presente, já projetando para o futuro, que nada mais é do que a revista Raça. Sim. Esse foi um projeto de designer e o outro foi um projeto de tecnologia bastante importante, que foi
um projeto pensado e pesquisado em cima de uma plataforma que a gente construiu, que dentro de uma pesquisa muito intensa, que era... Dentro do Twitter, normalmente as pessoas só usavam até 58 caracteres. Então a gente tinha aí 180 caracteres e menos 58 a gente tinha muitos caracteres que eram deixados de ser utilizados. Sim. A partir disso a gente pensou como é que a gente poderia construir que as pessoas utilizassem esse restante desses caracteres delas dentro de uma pesquisa que a gente fez de vários assuntos. Então a gente tinha uma planilha, uma plataforma com mais de 1.500 assuntos, com mais de 1.500 personalidades pretas de arte, cinema, medicina, ciências, esportes. Então você poderia colocar a hashtag Voz Preta no seu Twitter e você tinha essa contribuição da nossa pesquisa. Genial. A partir desse que é uma loucura. Genial. E aí esse ano foi o boom mesmo dos nossos prêmios em Cannes, com cases extremamente importantes. Foram 8 prêmios nesse ano. Foram 8. 8 prêmios, inclusive um ouro. E para a gente foi muito importante porque trazia esse movimento de trazer nossas pesquisas, eu, Michele, que somos mulheres pretas, que faziam parte desse time, trazendo nossas pesquisas, nossos estudos, Sim. que é constante, junto com o que é a revista Raça, sua representatividade, sua inteligência, sua tecnologia, pensando muito esse lugar que a gente sabe, né, que é das tecnologias ancestrais. Sim. Então esse movimento foi um movimento muito importante, não somente para minha carreira, mas para a carreira de todo o time da FCB e da Raça, despontando aí como um espaço de criatividade, de pensamento, de tecnologia, Sim. Trazer informação, né? Informação e dentro desse clique, dessa Sim. rapidez, dessa agilidade Sim. que são as redes sociais. Bom, eu queria que você falasse um pouco do que é a FCB Brasil, né? Essa agência que você trabalha. Você falasse também um pouquinho desse trabalho que você desenvolve lá e também do que é o Festival de Cannes, para quem não conhece. Tá. A FCB Brasil é uma agência que, desde que eu entrei nela, eu me senti muito acolhida, contemplada, né? Aí a gente entra dentro de uma outra seara, né? Tipo, uma mulher de 50 anos, quando eu entrei na FCB, e poder construir, Sim. assim, um relacionamento com pessoas jovens, criativas. Eu tenho um relacionamento muito profundo, verdadeiro com a FCB, então quando você chega num lugar como esse, uma agência global, que hoje esse ano está completando 150 anos, e você se sente pertencente, Sim. Cara, é muito legal assim, construir o que a gente constrói no nosso dia a dia. O meu trabalho como gerente de comunicação é um trabalho extremamente importante. Meu relacionamento com as pessoas da agência, desde as pessoas mais jovens até CEOs e os cargos mais altos de liderança dentro da agência. É uma relação muito próxima, eu sou muito ouvida, então, assim, me dá muita liberdade, sabe, de construir, porque eu sou essa, né? Eu venho da produção, imaginando a gente em outros espaços, Sim. Então a gente constrói muitas coisas legais, assim, novembro, vem uma programação bem bonita da agência, não somente para dentro, mas também para fora. Sim. Então, aí é isso, você estando num lugar como esse e você podendo construir sua imagem e seus pensamentos também dentro de projetos importantes e relevantes, leva a gente para Cannes. Sim, com certeza. Né? Então, Cannes é um festival que, em princípio, ele foi construído para a parte de cinema e audiovisual, eu acho que foi na década de 70, e alguns anos depois, a publicidade e a propaganda criou um prêmio direcionado para essa construção da criatividade na área da publicidade e propaganda. Sim.
Então, eu confesso que até entrar na área da publicidade, começar a trabalhar, eu entendia Cannes muito mais na área de audiovisual, porque, né, vem das artes. Sim. E quando eu adentrei na área de publicidade, propaganda, são leões que a gente ganha, então são muitas categorias. É o mundo inteiro concorrendo. O mundo inteiro concorrendo, é uma grande Babilônia, né? Eu ainda não consegui estar presente no festival, mas eu acredito que no ano que vem eu vou participar ativamente. A gente vai junto, amiga. Vamos. Quero ir também. Esse ano é importante a gente colocar isso, a gente teve a maior participação de pessoas da publicidade, pessoas pretas, presencialmente fazendo parte desse festival. A FCB apoia um núcleo que é a Perifa Lions, que são jovens criativos de periferia. Então a FCB ela apoiou, patrocinou também a ida desses jovens para Cannes Lions. Então, assim, imagina essa juventude periférica podendo vivenciar, sei lá, uma semana de criatividade em outro país. Então, assim, esse tipo de trabalho é o que me faz, assim, acreditar muito que a gente tem um poder de mudança, de reconstrução imagética das nossas imagens, dos nossos corpos e das nossas vivências dentro da publicidade e propaganda. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as principais características da agência e também um pouquinho disso que você falou, né, da importância dessa reconstrução desse imaginário negro no Brasil e no mundo. Bom, eu acho que a maior característica da FCB é a criatividade. A gente tem um time criativo muito antenado, sabe? Muito antenado com a construção, com esse pensamento mesmo ativo. Então, se você for ver as campanhas que a gente faz, né? Um dos cases ganhadores de Cannes desse ano foi um case, uma campanha para Flash Benefícios, que é um dos nossos clientes, que é uma plataforma de vale-refeição, vale-alimentação, mas toda moderna. Então, o que foi construído? Na época da Copa, a gente tinha as camisetas originais caríssimas. Então, esse case foi um case muito divertido, que era... compre uma camiseta do Brasil e aí você personaliza com seu nome, você teria ali descontos e benefícios que você poderia ter dentro da plataforma de Flash. Então foi muito divertido fazer essa campanha, ver o resultado dela e trazer um ouro de Cannes dentro da parte, eu acho que a categoria foi conteúdo. Então, a gente tem esse movimento muito de se divertir com o processo. Sim. Se divertir com o processo, eu acho que é o que faz a diferença da gente poder alcançar não somente esses prêmios, como também ter essa imagem das campanhas que a gente cria para os clientes de forma mais... que isso chega no público mais fácil, sabe? Sim, sim, com certeza. E aquela outra... que eu tinha também feito a outra pergunta em relação à importância... Tá. Entendi. E nesse momento que o Brasil está hoje, como que você vê a importância dessa reconstrução imagética em relação aos corpos negros? Essa reconstrução dessas narrativas? Gal, a gente vem agora num movimento extremamente importante que a juventude está trazendo muita força e muita representatividade. Eu acho que a gente tem aí um ganho enorme, que é em qualquer lugar que você estiver com o celular na mão, você pode criar seu conteúdo. A gente tem as redes sociais que elas trazem
engajamento e uma representatividade muito forte. Sim. Automaticamente você traz um pensamento. Por exemplo, o ano passado a gente teve muito forte o Brasil Core como uma tendência não somente vindo da periferia, mas representada pela periferia, construída pela periferia e nessa cocriação com grandes marcas. Perfeito. Né? Então não dá mais para você, para a publicidade, a propaganda estar na sua caixa de dominação ou dominadora desse pensamento da criatividade no Brasil, se a gente hoje tem a liberdade de montar um case de sucesso com o celular, onde quer que você esteja. Sendo que você tem a propriedade, o pensamento, os corpos e a vivência da periferia. Então hoje a gente tem, dentro desse pensamento, dessa construção na publicidade, que é a cocriação. E a cocriação, ela está trazendo essa proximidade, até porque esse consumidor, como nós, a gente entende que onde eu não me enxergo, eu não consumo. Perfeito. Então a cocriação, ela tem sido de extrema importância, até para o entendimento estético, o entendimento de imagem, de cor, de outro tipo de construção mesmo desse conteúdo. Sim. Então a gente tem plataformas, eu não sei se a gente pode falar aqui, mas assim como o TikTok, que é uma plataforma extremamente popular, Sim. onde você tem a grande maioria da população ditas minorizadas e periféricas, construindo seu conteúdo, alcançando engajamentos absurdos. Sim, verdade. Né? E também monetizando esse conteúdo. Então não dá para você ignorar e você tem que sair desse lugar de conforto e se desafiar mesmo a conviver e aprender com quem está construindo conteúdo de outra forma, com outras vivências, sabe? Perfeito. Eu percebo, né, essa mudança, obviamente, né, tá muito clara essa mudança em relação à publicidade que a gente vê hoje no Brasil, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que marcas de luxo, por exemplo, ainda tem uma certa resistência, assim, de forma geral, assim, eu acho que nem lembro de ter visto ou pouco vi, né, um corpo negro ali representando uma marca de luxo. Você vê isso também? Assim, eu acho que tem o meu olhar, ele é muito direcionado para corpos como os nossos, né? Sim. Então hoje você vê a Jojo Todinho, ela sendo representante de uma marca de luxo internacional. Sim, isso para mim, ó, chega a me arrepia, né? É lindo de ver. Eu acho que as marcas brasileiras que se tornaram globais também, elas estão com representações muito importantes para o mercado internacional. Sim. A gente vê, por exemplo, esse ano a Semana de Moda, não só de Paris, mas de Nova York, com muitas mulheres pretas do nosso mercado representando, estando presente. Né? Eu não sei se eu posso falar, mas a L'Oréal, por exemplo, fez um desfile embaixo da Torre Eiffel com a Thaís Araújo desfilando, representando. Sim. Então, eu acho que a gente tá construindo aí. Tá no início de um movimento, né? Tá no início, mas eu acho que internacionalmente a gente está sendo muito bem representada nesse início. Então, já a gente ocupa tudo, né? Vamos ocupar todos os espaços, né? A gente pode ocupar. Bom, a gente precisa ir para mais um rápido intervalo. Olha, gente, o papo ainda não acabou, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta de novo com o nosso programa Perfil e Negócios. Até! E o programa Perfil e Negócio está de volta. E hoje, gente, eu entrevisto Marta Carvalho, uma profissional super qualificada, premiada, tá? E que hoje atua como gerente de comunicação e relações institucionais de uma das principais agências de propaganda do país, a FCB Brasil.
Martinha, você é uma mulher que vive se atualizando, fazendo curso, está sempre estudando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo e também falasse do curso que a gente está fazendo juntas, que é o Fill the Gap. Então, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre gostei muito de me atualizar, né? Sim. Então, desde que eu mudei para São Paulo, por exemplo, eu fui estudar na Miami Med School também, que é uma escola extremamente importante. Então, ali eu consegui aprender muito e também me certificar e ser uma especialista em representação na comunicação de diversidade e inclusão. E daí aconteceu esse curso que é muito importante a gente pontuar, que pelo incômodo de líderes de algumas agências dentro da edição do Prêmio Caboré do ano passado, que é um prêmio importantíssimo para o mercado da comunicação. Sim. A ausência de corpos dentro dessa premiação, como os nossos, eles resolveram se juntar à ESPM e abrir esse curso, que é o Fill the Gap, que é construir esse caminho para pessoas como a gente, profissionais como a gente, possa alcançar esse nível de C-level no nosso mercado. Então, legal falar, porque foram mais de 1.300 inscrições, né, Gal? Sim. Foram mais de 1.300 inscrições e ao final Brasil inteiro, e ao final foram 40 pessoas contempladas. A gente está há 4 meses, né, estudando bastante, aprendendo, trocando. É uma turma de 40 pessoas com muitos perfis diferentes, mas extremamente complementares. Sim. Eu já entrei na turma falando assim, meu Deus, a Maria Gal tá aqui, meu Deus! Eu estudo com a Maria Gal! Ai, gente, é incrível. Martinha é uma das mais inteligentes, a pergunta que ela faz, a provocação que ela faz na aula já gera aí uma comoção aí pra gente. Eu acho que a gente tem um grupo de 40 pessoas muito fortes, né? Muito, porque a gente sabe também, assim, eu sou uma das pessoas com mais idade, né? Eu e a Débora, se eu não me engano, e o Mário, né? Então a gente convive há muito tempo dentro do mercado e aí a gente tem hoje outras vivências com o que vem das pessoas mais jovens. Então, tá nesse grupo de 40 pessoas, tá com professores extremamente qualificados. Sim. Muitas coisas a gente já trabalha, já conhece, a gente só precisa daquele conhecimento a mais para a gente começar a aplicar na nossa vida. Então, mais do que uma caminhada nesse curso para se tornar C-level, tá trazendo para mim, assim, um lugar de muita confiança, um lugar de entender que essa construção dessa minha caminhada nesses anos, ela já existe, então de autoconfiança, sabe, Gal? Sim. Essa semana, para mim, foi uma semana louca, assim. Eu fui no Negritudes, eu fui na sede do LinkedIn, tô aqui conversando, dando entrevista para essa mulher, assim, que para mim é um reflexo de confiança, de profissional, de beleza, né? E é isso, assim, eu acho que esse curso, ele vai trazer pra gente, já está trazendo pra gente, assim, um lugar de que a gente sabe quem a gente é, onde a gente está e principalmente onde a gente vai chegar. É verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que, para quem não conhece, não sabe, o que é C-level, né? E também esse lado empreendedor do C-level, porque para você subir, né, na carreira, se tornar um líder, se tornar um C-level, tem também um quê de empreendedorismo, né? Porque a gente tem... Eu acredito que a gente tem até um entendimento do empreendedor como se ele fosse uma pessoa com necessidade somente. E o empreendedor, ele tem um negócio. A partir do momento que você tem um negócio, você consegue e você entende esse negócio como uma potência
na sua vida e não somente como você está fazendo por necessidade, né? Esse é um entendimento bastante limitado que o mercado tem do empreendedor. Ele se entendendo empreendedor e empresário, né? Então, mesmo você sendo um CNPJ e não estando dentro de uma agência que tem esse perfil do curso, eu acho que os empreendedores, os empresários que estão fazendo esse curso com a gente, eles entendem também que essa construção dessa carreira, ela passa por você se tornar ou você se conduzir num lugar mental, profissional e de imagem social, como um CEO, como um CFO, dependendo da linha que é a sua empresa. Perfeito. Então, é isso. Muita gente que eu conheço que tem suas empresas, seus PJs, seus empreendimentos. Hoje, se você for ver as bios de redes sociais, de LinkedIn, de Instagram, tá tendo lá CEO, né, do Instituto Afro-Latina, CEO da Move Maria. E é importante a gente entender qual é a representação dessa sigla diante de como o mercado te enxerga e como você se apresenta. Perfeito. Marta, você vê que hoje ainda há muito racismo estrutural nas empresas de comunicação? A gente está falando nessa questão, né, de ser CEO, de ser C-Level, CMO, enfim. Então, como é que você vê a estrutura das grandes empresas de comunicação hoje, né, dentro desses cargos, por exemplo? Então, a FCB, ela faz parte do Observatório da Diversidade na Publicidade, que é um coletivo que tem uma missão, fez uma pesquisa muito profunda dentro das agências, não somente as fundadoras, mas das associadas, das apoiadoras, sobre essa representação dentro das agências. A gente está muito aquém. Para você entender, hoje dentro do mercado de comunicação, a representatividade nas lideranças de cargos C-Level das agências de comunicação, nós ainda somos 4,6% somente dessa representação no mercado. Você tem também dados de mulheres negras? Dados de mulheres negras são 3,1% de mulheres pretas são lideranças em cargos de alta liderança, mas a gente tem aí mais de 90% de representatividade de cargos de alta liderança de pessoas brancas, em sua grande maioria homens brancos cisgêneros. Sim. É chão, é caminho que a gente tem que construir. E como sempre, o bom que a gente está construindo esse caminho com aliados. Então, você ter o Observatório da Diversidade na propaganda é um grande movimento, porque parte do princípio de que a gente assinou metas, que a gente tem prazos até 2024 já alcançar essas metas, uma parte dessas metas com muita rapidez. Então, o Fill the Gap é um movimento também que ele vai transformar esse mercado. E mais do que você alcançar metas de equidade, pensando no quantitativo e não pensando que você tem que construir um movimento dentro desses espaços para que essas pessoas pretas, essas pessoas LGBTs, essas pessoas com deficiência possam ter também uma programação de crescimento de carreira e uma condução de mentoria dentro desses espaços. Sim. Então, há muito o que se fazer, mas também já tem muito sendo feito. Então, acredito que se a gente continuar nesse movimento e a gente conseguir como fala,
tornar importante essas metas e esses movimentos que estão acontecendo e que não sejam esquecidos, a gente consegue alcançar essas metas com qualidade, não somente para quem está construindo esse movimento, mas também para quem está enxergando esse movimento. Porque a visibilidade é o lugar mais importante para que a gente possa aumentar esse movimento, sabe? Para que as pessoas se sintam incomodadas de não fazer parte e Sim. também fazendo parte porque acredita que essa mudança vai trazer grandes benefícios, sabe? Sim. A gente só muda com os aliados. Exato. Né? Sem os aliados não tem como mudar, né? Infelizmente. Bom, eu queria saber agora um pouquinho da Martinha do lado futuro profissional. O que é que você pensa? Quais suas metas? Gal, eu acho que eu tive muita sorte, não muita sorte, eu acho que por eu não ter deixado tudo que eu construí na minha vida em uma caixa separada do que eu estou construindo agora, me traz um lugar de que, cara, vale a pena, sabe? Então eu estou construindo uma carreira, eu sou uma pessoa muito consciente de que eu assumi um cargo importante de liderança no início desse ano. Eu ainda estou construindo esse desenho porque eu sou uma pessoa de legado. Eu preciso, eu quero, eu tenho esse movimento de deixar legado. Eu não quero pensar em que eu vou estar em outro lugar, em outro espaço, em outra carreira, assim, eu construir esse legado. Sim. E é um legado de extrema importância. Pensar uma comunicação e uma relação institucional de uma empresa, de uma agência como a FCB, só pensando em mim. Então, esse movimento de deixar esse legado, de deixar essa marca, é o que eu estou pensando nisso agora. E é o que eu estou fazendo, é por isso que eu estou estudando, por isso que eu estou construindo também o meu lugar de identidade, né? Então, eu acho que é um movimento natural, por tudo que eu estou construindo, que venham os próximos passos, os próximos cargos. Mas assim, eu só consigo me imaginar nesse movimento de crescimento, sabe? Sim. Não consigo te intitular quais seriam esses lugares que eu gostaria de estar, mas eu acho que o que eu estou construindo é para que eu deixe um legado de identidade. A Marta fez isso. Isso é uma construção a partir de todo o ideal que a Marta pensa como qualidade de marca, de comunicação e de relação. Maravilhoso. Martinha, para a gente finalizar, queria que você compartilhasse um pouco um livro, um filme, uma música que te representa, que possa inspirar também quem está em casa para poder chegar aí, né, abrir novos horizontes. Eu não seria a mulher que me emocionou assim, que eu construí se eu não falar de Elza Soares. Elza Soares, eu tive também a sorte dela se tornar uma amiga na minha vida. E ontem eu escrevendo uma postagem muito importante para a minha carreira, eu sempre dou play nela quando eu preciso pensar e me colocar e trazer para fora e o que eu posso representar para as outras mulheres como eu a partir do que eu escrevo. E Elza Soares, para mim, é o grande legado da música, de mulher, de luta, resistência e mais do que sobrevivência, né? Um brilho de vida que nem no momento da sua partida ela deixou pra gente, assim. A Elza é tudo pra mim. A mulher do fim do mundo, pra mim, é a representação do que eu sou, do que eu quero ser, do que eu ainda vou vir a ser. Enquanto música, enquanto mulher representativa, Elza Soares pra mim é tudo. Um livro, para mim, eu não tenho como deixar de citar Carolina Maria de Jesus,
E toda a sua obra que todas as pessoas têm que ler, pessoas brancas, pessoas não brancas, todo mundo tem que ler Carolina Maria de Jesus. Tem uma exposição dela que está aberta agora no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, gente, a gente está falando só de uma das maiores escritoras brasileiras, tá? Então, quem não leu, corre para ler. Tem um livro que foi o grande boom da carreira dela, que chama Quarto de Despejo. Desculpa. Não, perfeita, perfeita. E é isso, eu acho que ela representa muito do que é não somente a intelectualidade de pessoas que vêm de uma periferia, de uma extrema miséria e que consegue reconstruir a partir. É por isso que a gente acredita na importância da cultura, do estudo, da intelectualidade, da literatura para fazer essa mudança acontecer, e assim foi. Infelizmente, Carolina não usufruiu disso em vida, mas o que está sendo construído, o que ela conseguiu construir de legado é intangível, né? E filme, gente, Marte 1, né? Marte 1, eu acho que chega também representando assim esse sonho dessa tecnologia ancestral de pessoas pretas, né? Sim. Que é o que uma criança imagina dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua periferia e onde que ela quer chegar, né? Então, Marte 1, para mim, é isso. A gente é sem limites. E ser sem limites com verdade, com ética, com respeito ao seu sonho, de onde você veio. A representatividade disso, eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode indicar, mas nesse momento eu acho que isso é o que tem me movido. Maravilhoso. Martinha, uma honra imensa ter você aqui com a gente, compartilhando da sua trajetória, da sua sabedoria. Você me inspira, nos inspira, tá? Então, parabéns por essa jornada tão corajosa, tão potente. E essa mulher com tanta sensibilidade e inteligência que você tem. Obrigada. Ai, grata a você, Gal. Você é um presente na minha vida nesse ano de 2023. Temos muitas coisas ainda para fazer juntas e construir. Certeza. E é isso que me move. O que me move, o que me faz continuar e acreditar são as relações, os movimentos de coletivo. Então vamos cada vez mais se aquilombar, que as coisas só têm a melhorar para nós. Obrigada. Axé. Axé. Gente, o programa Perfil e Negócios termina por aqui. E semana que vem tem mais, porque vocês já sabem, né? Assistir já é um ótimo negócio. Até a próxima.